Galera, todos nós sabemos que o Freeza realmente é a lagartixa mais overpowered de Dragon Ball. Concorda comigo? Porém, a gente sabe que o Freeza já não é mais o mesmo. Hoje ele se autodenomina como Black Freeza. Por quê? Na nova trajetória de Dragon Ball Super, que a gente reza que venha, né, a retomar aí as atividades, e se um futuro próximo aí isso acontecer, cara, a gente sabe que muita coisa promete. Porque o Freeza, com aquela surra memorável que ele tomou lá em Dragon Ball Broly, vocês acham que o Freeza iria deixar barato? Eu acho que não. Porém, todos nós sabemos que tudo que o Freeza passa fica aqui, enraizado em sua memória. É tanto que, lá em Dragon Ball, nos primórdios, no clássico, onde ele tomou aquela surra, né, reversa do Goku, ele nunca esqueceu aquele fato. E vocês acham que a surra que ele levou do Broly, ele ia deixar barato? Não, né, galera? Então, em Dragon Ball Super, se houver um retorno, e eu tenho certeza que vai haver um retorno, pode ter certeza que o Freeza vai sair, né, coletando ali, migalha por migalha, até chegar no Broly para poder se vingar e honrar aí, né, aquela surra memorável. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse grande acontecimento e o que a gente pode esperar do futuro de Dragon Ball Super se isso vir a acontecer. Então, vamos dar um pulinho lá, que a gente adora demais falar em Dragon Ball. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, já vai metendo aqui no like aí, já vai deixando sua inscrição e, claro, os seus comentários e compartilha nossos vídeos, que o canal tá crescendo graças a vocês, cara, muito bom mesmo, e vamos pra cima. E aí, vocês lembram da surra memorável que o Freeza tomou lá em Dragon Ball Broly? Realmente foi uma surra incrivelmente insana, ninguém esperava por aquilo, eu acho que nem mesmo o próprio Freeza, né? Convenhamos, mas todos nós sabemos que o Freeza não é um personagem de deixar nada passar barato, nada passa despercebido pelo Freeza. Tudo fica aqui, assim como eu falei, enraizado em sua memória, assim como a surra que ele tomou lá nos primórdios de Dragon Ball, aonde ele estava humilhando o Son Goku, e claro, com um gatilho ali, uma explosão de raiva, o Goku mostrou porque ele é o Super Saiyajin mais casca grossa, e aí se transformando as coisas se inverteram. Então, aquilo ali ficou enraizado na memória do próprio Freeza. Em Dragon Ball Broly, todos nós vimos ali o quão poderoso é o próprio Broly. Cara, o Goku, junto com o Vegeta, estava tomando uma surra. Vamos ser sinceros. Os dois foram humilhados em forma, né, Saiyajin Blue. Enquanto isso, o Broly estava na sua forma base, galera. Base. Ele estava apanhando sim, mas ele estava se adaptando e, claro, a cada minuto o Broly ia mostrando uma evolução, isso era fato, ok? Até o momento que o Freeza, né, vai lá e simula um assassinato do pai do Broly, né? Ele vai lá e mata o pai do Broly, e aquilo ali é um gatilho para que o Broly, né, coloque, né, toda aquela fúria, aquela explosão Saiyajin para fora. E ali é onde ele emana a verdadeira essência do poder de um Saiyajin. Cara, o Freeza achou que poderia ter o controle do Saiyajin, mas não. Com a morte do Paragus, o Freeza, eu acho que nesse ponto ele não pensou. Porque o Paragus era o que tinha o controle do filho. Então, sem o Paragus, o Broly é um animal selvagem, sem controle, sem adestramento, sem nada. Ele não vai querer saber quem é amigo, quem é inimigo. Ele vai partir para cima de quem ele encontrar na sua frente. E foi isso que aconteceu. Se o Goku não tivesse a brilhante ideia de se teletransportar para as montanhas, para praticar, né, e colocar ali a fusão Metamorfo, cara, os dois teriam ido de Vasco. Vamos concordar aqui. Vocês concordam comigo? Se concordam, comentem aqui, ok? Não vamos passar pano para o personagem só porque ele é protagonista. Não. Se a gente fosse levar o pé da letra, cara, os dois tinham ido dessa para melhor. Vamos concordar, ok? Então, chegando nas montanhas, o Goku e o Vegeta passou o quê? A treinar, a simular a dancinha Metamorfo. E aí os dois tentaram a fusão e conseguiram, mas não conseguiram de imediato. Os dois tentaram por 3 vezes. E a gente sabe que essa fusão tem um tempo, um limite de 30 minutos. Então 30, 60, mais 30, 90, ok? Então eles ficaram ali 90 minutos para poder acertar a própria fusão.
Mas enquanto esse tempo acontecia, passava, o Freeza estava tomando a surra mais humilhante de sua vida. O Broly estava porretando o Freeza de qualquer jeito, cara. Aí o Freeza colocou a sua forma dourada aqui. Aquela forma ele se gabava muito, achando que era a solução dos seus problemas. E, cara, aquilo ali não era nada pro Saiyajin. Realmente foi uma das cenas mais incríveis, porque o Broly humilhou a lagartixa. Cara, o Freeza ali peidou. Vamos ser sinceros, galera. Eu ri pra caramba quando eu vi essa cena. E eu tenho certeza que você também ria muito. Porque o Freeza achou que ia ter o controle, né, do Saiyajin ali na mão. Achou que poderia trazer, né, o lendário pro seu lado. Mas não, o tiro saiu pela culatra. E o Freeza viu que o Broly era extremamente perigoso. Não dava pra ter um controle, sabe, daquele cara sem alguém que pudesse acalmar ele. Cara, sem o pai por pé, tá tudo perdido. E realmente, cara, realmente o Broly tava quase para destruir tudo. Se o Broly continuasse naquela pegada, sabe, naquela fúria, ousado, mostrando que realmente ele queria destruir, ele tinha acabado com o planeta, pode ter certeza. Então, o Broly, né, pra cima do Freeza, aquele porretando pra lá, porrada pra cá, e o Freeza querendo sair, nada de sair. E o Broly, vem cá que eu vou suar você. Sem sombra de dúvida, o Freeza foi humilhado, foi massacrado. Porém, com tudo isso, né, depois de tudo isso, dessa cena humilhante, o tempo se passou, certo? E aí o Freeza encontrou uma sala do tempo aí em qualquer lugar do universo e treinou, ok? Por 10 anos, E cara, realmente o Freeza tomou uma proporção incrível. Ele se transformou em Black Freeza. E lá na saga do Gás, a gente viu o quão poderoso ele estava. Porque o próprio Goku, cara, com o Ultra Instinto, né, estava, né, tomando uma dificuldade incrível. E estava tendo dificuldade para poder conter o alienígena. E a gente sabe que o Gás também era poderoso. Mas, porra, a gente está falando do instinto superior. E mesmo assim não deu conta do Gás. E ali, cara, simplesmente o Freeza chega do nada e rasga o Gás como se fosse folha de papel, sabe? Rasgou como se fosse nada, galera. Simples assim. O cara chegou e falou assim: é assim que se faz. E partiu o Gás ao meio, estraçalhando o personagem, humilhando outra vez aí, ok? O Son Goku e o Vegeta. Porque ele nocauteou os dois e não quis matar os dois. Ele deixou os dois lá, né, no chão, e falou assim: ó, agora não é a hora de vocês. E simplesmente voltou para treinar, coisa que o Freeza nunca ligou. Por se gabar, né, por achar o Imperador do Mal, ele nunca achou que poderia treinar. E aí eu acho que ele pegou, né, aquela dica que o Vegeta deu lá no Retorno do Freeza, o filme, aonde, né, ele simplesmente atinge aquela forma dourada e já parte pro ataque. E o próprio Vegeta fala que o maior erro do Freeza foi o quê? Se transformar e ir direto para o campo de batalha sem ter um controle e sem ter um autoconhecimento sobre a sua própria transformação, sem um treinamento. Então ele pegou essa dica do Vegeta. Ei, Vegeta, você de vez em quando fala uns negócios que não é pra falar, né, cara? Porra, pelo amor de... Enfim, ele pegou isso aí e partiu para o universo novamente e começou a treinar. Cara, o poder do Freeza realmente está muito estrondoso. Está muito fora da caixinha, cara. E a gente pode esperar que no futuro de Dragon Ball, o Freeza vai sair pegando as migalhas uma por uma até chegar no Saiyajin, no qual o próprio Broly. E claro, na sua luta clássica contra o próprio Son Goku, ok? Mas a gente sabe que o Broly também está treinando. O Broly não está parado. Ele está ali, né, tentando controlar aquela fúria, não desperdiçar energia, ok? Tentando, sabe, diferenciar quem é inimigo, quem é amigo. E os caras estão treinando o cara para isso. E assim, de uma forma geral, eu acredito que o Freeza realmente está muito poderoso. Mas a ponto de vencer o Broly, eu ainda tenho um ponto de interrogação, tá? Eu ainda tenho um ponto de interrogação porque o Broly, ele é uma caixa de surpresa, ele é uma bomba relógio. O poder do cara latente é muito fora do comum. Ninguém ainda sabe o ápice que o Broly pode chegar. Na sua forma base, a gente viu o que ele é capaz de fazer. Mas se ele chegar no ápice de controlar o seu poder,
cara, o Broly transcende e ultrapassa todo o nível do Super Saiyajin. Isso é fato. E ele já deu dica com relação a isso, certo? Mas se uma luta, tá? Acontecer uma luta entre o próprio Freeza e o Broly, cara, não vai restar pedra sobre pedra. Pode ter certeza que vai ser uma luta clássica, épica e muito memorável. Realmente eu tô torcendo para que isso aconteça. O Broly, eu tenho certeza que ele vai nos surpreender muito, assim como ele vem surpreendendo. Assim também como o próprio Freeza. Muita gente fala, ah, Freeza, toda vez o Freeza. Mas o Freeza é aquele vilão que cativou, né, os fãs de Dragon Ball. Porque é aquele vilão persistente, aquele vilão que não é mais o vilão. Ele é um inimigo pacífico, ok? Do Son Goku. Como assim pacífico? Eu acredito que ele é aquele vilão que quer simplesmente mostrar o seu valor, ok? Como guerreiro acima do Super Saiyajin, acima do Saiyajin. E mostrar o quanto poderoso ele é e pode ficar, derrotando o próprio Son Goku. Porque o verdadeiro motivo do Freeza chegar aonde ele chegou hoje é o Goku, cara. O Goku realmente impulsionou o Freeza se tornar mais forte. E claro, é isso que o Freeza quer mostrar. Quer mostrar que sempre foi superior ao Son Goku. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né, galera? Então, comentem aí que a gente vai adorar saber o que vocês acham. Será que o Freeza vai dominar todo o universo? Vai derrotar todos os Guerreiros Z? Vai partir pra cima do Son Goku com aquela fúria insana? E aí vai cobrar aquela dívida do Broly? E aí, Broly, vamos acertar aquela dívida lá do passado? Vamos ver quem é o cara agora? Realmente, né? Vamos torcer para que isso aconteça, porque eu tenho certeza que vai ser um marco na história do Dragon Ball. Beleza? Então não esquece de se inscrever, que é muito importante. A sua participação aqui é fundamental. Se inscreva, compartilhe, fiquem à vontade, porque o canal é de vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!